favor. Então, eu estava esquecendo de gravar, já fizemos uma prática que sem gravar começou muito bem já. Mas eu queria... A gente convidou a Lia para participar desse primeiro encontro do estudo do poder de uma pergunta aberta, que eu não sei bem quantos anos a gente vai demorar para estudar, né, para terminar, mas a gente não tem a menor pressa também. E, como Lama Wallace diz, quando a gente lê um texto muito rico, assim, do Dharma, né, como se a gente se encontrasse. A palavra em tibetano, né, desse ler, tem o significado de se encontrar. Então, nós vamos passar muito tempo se encontrando aqui com a Lama Elizabeth às quartas-feiras de manhã, né? Então, eu quis começar esses encontros agora, marcar esse início dos encontros, convidando a Lia, que traduziu o livro da Lama, Poder de uma Pergunta Aberta, e é aluna dela também. Então, pedi para a Lia vir aqui nos apresentar a Lama Elizabeth, falar da experiência dela com a tradução do livro, falar o que ela quiser. Então, na próxima hora, ou pelo tempo que ela quiser, nós vamos ouvi-la, que é sempre delícia. Lia, por favor, meu bem. Ai, que amor. Oi, gente, bom dia. Estou bem feliz de estar aqui. Estou vendo Carol, Ivone, povo que eu conheço, coisa boa. Muito bom. Lúcia, oi. Marina, oi. Coisa boa. Mazi, tudo bom? Enfim, estou me sentindo super à vontade mesmo. Fico, assim, bem contente que vocês estão no tipo de estudo que não tem pressa, né? Para terminar, não tem prazo. Isso eu acho que de cara já dá dá mais espaço, né? Para a gente se demorar naquilo que precisa se demorar, sabe? E eu acho que para esse livro é legal a gente, eu acho para tudo, né? É legal a gente ter essa postura, mas fico bem feliz que vai ser assim, né? De não ter prazo, assim, gosto, aprecio essa disposição também. Não são muitas pessoas que topam esse tipo de empreitada, né? Empeleitada, como diz aqui no Nordeste, poxa, uma empreitada de empeleitada. Não é muita gente que topa essa empeleitada, então fico bem, assim, aprecio, né? A disposição de vocês e desejo que seja, tipo, bem revelador, né? E aí eu não preparei uma coisa assim, nenhum PowerPoint, nenhuma coisa assim, mas eu queria falar do coração, né? Porque a tradução do livro veio muito enfim, um fascínio, um apaixonamento, né? Eu acho que é melhor falar a palavra mais assim precisa para a minha relação com a Lama Elizabeth, e o que motivou a traduzir o livro foi um apaixonamento, né? Um apaixonamento pela forma como ela descreve aquilo que eu já estava estudando com Lama Santen há tanto tempo, né, e com outros professores há tanto tempo, e a sensação que eu tive, que me motivou a traduzir, a querer, né, deixar aquilo disponível em português, e encontrar palavras fáceis em português para traduzir, né, fugir das palavras complicadas, porque é isso que eu vi que ela tentava fazer, sair do jargão budista para o vocabulário da nossa vida, ou seja, para o jeito que a nossa vida funciona, né. Então os exemplos que ela usa, que vocês vão se deparar no livro, vocês vão ver como são ricos, assim, e pé no chão, sabe. É muito, assim, aterrados, muito, que fogem da ideia de que a gente precisa de uma abstração, sabe, de um mundo abstrato para entender esse mundo. Não é assim que funciona, né? Ela vai realmente trazer os ensinamentos a partir da fricção com a vida dela, né? E aí eu acho que, tipo, a gente, ainda que tem um monte de temas maravilhosos para abrir sobre o livro, não é agora, né? Vocês vão vendo passo a passo, e eu acho que o livro em si vai construindo o container, né? O vaso para as coisas mais desafiadoras para a mente, né? Que vão vir da metade para o final, na minha opinião, possam acontecer com, eh, enfim, o container necessário para a gente realmente aproveitar aquilo. Mas eu pensei né, já que a gente não vai entrar no tema, vocês vão entrar devagar aí com a Jane aqui,
trazer um pouquinho da biografia, assim, né, do que eu sei. Também tem, para quem quiser saber mais sobre a lama, eu recomendo, acho que a Giane falou, né, que tem esse livro, chama Dakini, não? Poder das Dakinis, não falou, não. Tem esse livro, foi publicado pela Lúcida Letra, que chama O Poder das Dakinis. É que a G traduziu, tu foi a tradutora, né? Ela foi a tradutora. E, e é a biografia de 12 professoras budistas maravilhosas, entre elas a Shagdu Kadro, né? Que mora aqui no Brasil, Com e a Lama Elizabeth. com prefácio da Lama Tsering. Com o prefácio da Lama Tsering. Para essa edição brasileira. Para edição brasileira. A gente convidou, ela jogou Mo para ver se, se era bom, se não era. O Vitor falou, nossa, se ela falar que não, eu vou morrer. Ele falou... Mas ela falou que sim, né? Escreveu o prefácio, foi maravilhoso. Porque, Adoro. assim, eu sentia tanta falta, bom, de muitas, né? Mas ela, para nós, fazia muita falta nesse livro, né? Aí eu pensei, você podia convidar ela para escrever? Ai, topou, era maravilhosa, né, também. Ela foi o 13º elemento, então. Foi. Né? Que massa, Gê. Eu nem cheguei a ver. Eu vou ver o prefácio. Mas eu estava lendo o capítulo da própria Lama, né? E aí a Micaela traz algumas, que é a autora, né? Traz alguns pontos que eu acho que são reveladores, assim, para a gente entender esse livro, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, vou fazer uma breve, e aí com certeza tem gente que conhece a história da Lama Elizabeth tão bem quanto eu, a Jeane e tal, então podem me complementar ou me corrigir aqui, né? Mas, basicamente, a Lama Elizabeth, essa norte-americana, muito privilegiada, certamente, na educação que ela teve, ela, em um momento da vida dela, ela podia escolher, ainda estudante, um país no mundo para fazer uma experiência educativa, né? Passar um tempo nesse país. E tinha um leque de possibilidades, e ela diz nessa biografia que ela teve um sonho. Ela teve um sonho com um pavão no Nepal. Um pavão no Nepal. E por causa desse sonho, ela decidiu que ela ia para o Nepal. E ela foi nessa experiência. Só isso. Só diz isso também, não tenho mais detalhes. E, assim, o parênteses é que o pavão é um símbolo do caminho vajrayana, uma vez que ele é um bicho que ele engole o veneno, né? Ele come coisas ruins, assim, coisas rejeitadas, digamos, por outros, e transforma na beleza, né, daquelas penas deslumbrantes, assim. Então, ele é usado como imagem, né? Muitas vezes vocês vão ver em altares budistas penas de pavão, né? Representando isso, a nossa capacidade de tomar tudo como caminho, né? Então, tem essa... Mas naquele momento ela sabia nada disso, nem sabia nada de Nepal, nem de nada. E ainda que a mãe dela fosse praticante, mas não era uma super praticante, ela tinha essa prática dentro do budismo tibetano. E aí ela foi para o Nepal com os outros estudantes e voltou, teve uma experiência lá, e voltou e convenceu a mãe a irem de novo para o Nepal. E aí passar um período mais longo, né? E a mãe, né, descreve lá na biografia que a mãe ficou, tipo, totalmente embasbacada com o quanto que ela estava empolgada para fazer isso. Ela chegou a dizer para a mãe que a mãe só conheceria ela de verdade se visse ela no Nepal, né? Visse ela ali em meio àquele povo, assim. E aí a mãe foi com ela nessa segunda viagem. Ela tinha, então, 23 anos. E nesse período, elas estavam assistindo ensinamentos de tipo, mestres incríveis, como o Tulku Urgyen Rinpoche, que é o professor do Eric Pema Kunzan, que com certeza vocês conhecem, porque uma certa Jane Pili movimentou o Brasil inteiro para a gente ouvir os ensinamentos dele, né? Então, o mestre do Eric Pema Kunzan, o Tulku Urgyen, a Elizabeth Metznangel estava naquele grupo de pessoas que teve essas bênçãos, né, de receber esses ensinamentos. E também o Dilgo Khyentse Rinpoche. E aí no meio desses ensinamentos, ela acabou conhecendo o Dziga Khyentse Rinpoche, que já era, tipo, ela não sabia nada sobre ele, ela não sabia que ele era uma reencarnação de um super mestre, assim,
o grande mestre do budismo não sectário, assim, um dos grandes mestres, né, que é o Jamgon Kongtrul Rinpoche, um mestre do século XIX. Ela não sabia nada disso, né? Da cultura dela também, tipo, uma californiana vindo para o Nepal com 23 anos, enfim, muito fascinada pela cultura, né? Ainda ela não estava imersa no budismo, né? Tinha uma curiosidade, mas ainda não tinha entrado naquilo. E aí eles se apaixonaram. O Dziga Kongtrul Rinpoche, ele tinha 21 anos, ela 23, e aí ela se tornou praticamente simultaneamente a primeira aluna dele, porque ele era um jovem Rinpoche, ele tinha acabado de deixar os votos monásticos, porque até então ele era monge, né? Até pouco tempo antes de conhecê-la, ele era monge, como é comum, né, na tradição. E ele estava, aparentemente ele estava no período assim, tipo, o que é que eu vou fazer na minha vida e tal, e aí encontrou com ela. E uma pausa para uma fofoca dármica, o Eric Pemakunza, viu, Jane? Ele falou que ele estava no dia que eles se conheceram, lá, não sei se era nos ensinamentos do Tuku Urgyen ou do Diu Khyentse Rinpoche, mas ele estava lá. E disse que o Dziga Kongtrul chegou para o Eric e perguntou qual é a moça mais bonita daqui dessa sala. E aí o Eric que apontou disse, é aquela lá, ó, vai atrás daquela ali. E apontou para Elizabeth. Segundo ele, foi isso que aconteceu. Eric Cupido. Aham, aham. E aí eles se conheceram, e aí é isso que ela fala, né? Ela se tornou ao mesmo tempo aluna e esposa. Eles casaram rapidamente e muito rapidamente também ela engravidou do filho deles, que é o Jampal Norbo, que é um super professor também, uma abordagem muito interessante, assim, vale a pena procurar, né? Também do filho deles, dois, o Jampal Norbo. E isso a gente tá botando aí os nomes, né? Para quem quiser pesquisar depois. E aí essa relação, ao mesmo tempo aluna e esposa, foi uma relação que abriu, né? Foi um tema que abriu muito a prática, primeiro a prática da Lama, né? Dela, da Elizabeth com ela mesma, e depois virou, na minha opinião, um tema mais assim, que ela da oferenda mais maravilhosa que ela podia oferecer para nós como praticantes, assim, né? Porque é um tema pouco investigado, não de esposa né, da pessoa ser casada com o professor, não exatamente isso, mas como se relacionar com o professor, como olhar para o professor, né? E é um tema difícil de entrar, é um tema um pouco árido, como falar de devoção, como unir, na verdade, eu acho que o grande intuito dela e que começou ali naquele momento, né, era o que é olhar claramente para um professor, né, o que é ter clareza e ao mesmo tempo a confiança, a entrega que é necessária para essa relação realmente ser frutífera, né, e levar em direção à liberação. Então, todas essas perguntas, elas nasceram dessa relação simultânea, né, assim, simultaneamente esposa e aluna do Dziga Kongtrul, que foi o mestre que apresentou boa parte dos ensinamentos para ela, treinou e acompanhou o retiro dela, que ia acontecer já nos Estados Unidos, quando eles vieram, né, para os Estados Unidos, saíram do Nepal, ainda com o filho pequenininho, e vieram primeiro para Califórnia e depois para Creston, que é onde eles vivem hoje, né? E aí ela decidiu, pouco tempo depois que eles estavam com essa comunidade pequenininha, mas se estruturando, ela decidiu fazer um retiro de 3 anos. E aí eu acho que isso é importante de olhar para a vida, é muito inspirador da vida da Lama Elizabeth. Eu acho que foi a primeira coisa que me impactou de saber da vida dela, foi o fato de que ela fez esse retiro de 3 anos e depois ela foi ficando mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano, até fazer 7 anos de retiro nesse espaço, né, nesse centro de Dharma que eles tinham, que já tinha uma comunidade
o professor e marido dela na época lá, né, o filho pequeno lá, e ela conseguiu fazer 7 anos de retiro. Então isso, por si só, uma informação do tipo: "Uou, o que é que essa mulher fez, né, como é que ela conseguiu?". Tipo, quanta devoção ela tinha ao caminho, quanta vontade, né, de entender, as coisas ela tinha para poder sustentar uma prática em retiro por 7 anos, né. Então, diz ela que ela estava porque a grande característica da Lama Elizabeth, na minha opinião, é humildade, assim, completa e absoluta. Ela fala disso no livro, vocês vão ver como que ela coloca, né, a prática, da humildade, assim, diante dos nossos próprios fenômenos mentais, assim, do poder da nossa mente também. Mas ela disse que só continuou em retiro porque ela estava fugindo de ensinar, que ela sabia que se ela, né, que ela saindo, enfim, uma vez tendo contemplado os ensinamentos entre a sanga dela mais do que as outras pessoas, ela tinha essa responsabilidade, né. E ela disse que é isso, mas, enfim, é uma uma qualidade, né, de imersão, assim, de mergulho que é para a gente louvar, assim, meu Deus, o que ela está escrevendo vem desse lugar, né, dessa contemplação profunda e muitas vezes ela fala, né, exemplos do retiro, da da tensão da mente dela em permanecer isolada, do que é estar em prática é estar em retiro, né, o que é praticar, enfim, muitas investigações, vieram dessa eita, vocês estão me ouvindo? Vocês Tá congelaram congelada, para mas mim a gente aqui. tá te ouvindo. A imagem tá congelada, mas o som não. Ih, talvez ela tenha caído, será? Estranho. Lia, a gente tá te ouvindo. Só fecha a câmera, vamos ver se funciona. Vou fechar a câmera dela. Oi, oi. Oi, tá ouvindo a gente? Eu fechei tua câmera. Ai, a rede dela tá ruim, né? Oi, Apareceu. gente, estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo, mas agora a gente não tá mais te vendo. Que E coisa. porque eu fechei tua câmera, na verdade, vê se você consegue abrir. Porque às vezes quando fecha a câmera ela melhora, mas não foi o seu caso. Tá vermelhinho teus negocinhos aqui. Som ok. É, Eu não tô vendo vocês nada, gente. Mas então tá, vou continuar, tá? Me mandem aqui mensagem que tá chegando. Tá, então tá bom. Desculpa aí. Vocês estão. Tá um black aqui para mim, só que minha internet tá dizendo que tá ótima. Então não sei o que tá acontecendo. Mas eu estava falando disso que é impactante de saber da vida da Lama Elizabeth, né? Dela ter conseguido fazer um retiro de 7 anos com um filho pequeno. E aí tem algumas concessões, assim, digamos que foram feitas, né? O filho dela era autorizado a aparecer na cabine dela de retiro, né? Na cabana de retiro. Ué. gente, só um Hoje está minutinho. dizendo que tem só 10 É, eu vou minutos nessa entrar. sala, é Eu não isso sei o que mesmo? que é isso aqui. Deixa eu ver. Vou entrar no Zoom aqui para ver. Toca aí, toca aí. Se cair, a gente volta de novo pro mesmo link, tá? Fiz uma besteira aqui ontem, talvez. Vamos lá. Pode continuar. Bom, não sei, gente, não estou conseguindo ouvir nada. Ai. Então tá bom, vou continuar. E, e aí algumas concessões que foram feitas, tá certo, se a gente volta para esse link. E algumas concessões que foram feitas ao filho é que ele, dentro do retiro, né, da estrutura de um retiro tradicional, que teoricamente você não vê ninguém além do seu professor, né, mesmo as pessoas que entregam comida, você não mantém comunicação, e nesse caso dela, o filho poderia ir para
para a casinha de retiro dela e tinha uma caminha para ele lá, né? Para quando ele tivesse saudade. Mas é bonito porque ele fala que tem alguns depoimentos dele, né? Ele dizendo que ele não precisava ficar sempre junto com ela, mas para ele saber que ela estava ali já era suficiente, né? Saber que ela estava naquela cabaninha de retiro que ele olhava, né, da casa dele e via, sabia que a mãe estava ali já era suficiente. Então acho que dava esse senso de segurança, né, de cuidado, de que ela estava disponível. Então acho que foi uma relação muito bonita, né, de mãe e filho, assim. Óbvio, né, que eles certamente têm os karmas, assim, que favorecem, mas mesmo assim, a gente fica vendo de onde vem o senso de segurança que uma criança precisa, né? E nesse caso, para ele, era simplesmente olhar da janela e saber, a minha mãe está ali e qualquer momento que eu quiser, ela vai estar disponível, né? Eu posso subir a montanha e chegar lá. Eu não sei quantos anos ele tinha exatamente, mas certamente ele era uma criança, assim, menos de 10 anos, quando ela começou. Porque não foi muito tempo depois que eles chegaram nos Estados Unidos, que não sei se a Jane sabe, mas foi mais ou menos isso. Porque deve ter sido, sei lá, uns 6, 7 anos, não sei, quando ela começou. 3 anos? Pode ser, hein? Eu sei que ele era criança, assim, não adolescente, criança. E que isso durou 7 anos, né? Alguém está dizendo aqui que ela fala no livro A Lógica da Fé, nem lembrava. Então, tem esse aspecto, assim, né, da prática da Lama Elizabeth, assim, da imersão no retiro. E eu acho que outra coisa que eu acho que vem desse tempo demorado, né, como vocês estão fazendo aqui, vão fazendo esse se demorar em entender, eu acho que amadureceu nela a forma como ela queria ser professora, que forma ela gostaria de ser professora e de ser uma autora, né, de livros, porque o jeito que ela escreve o livro é o jeito que ela ensina, que é a partir da investigação, a partir do treino da análise, né? Que é uma abordagem muito específica, se a gente for ver tradicionalmente, né? Tem a ver com o caminho Mahayana, com os ensinamentos de Prajnaparamita, que usam a dialética, assim, né? A investigação, o processo de questionamento interno da mente, né? do que é a mente, do que é a impermanência, do que é causa e efeito, como que você identifica interdependência, o que é karma. Todas essas perguntas, né, fazem parte de uma tradição que estão ligadas a esse vasto corpo dos ensinamentos ligados a Prajnaparamita. E eu acho que a minha impressão, né, que ela ter ficado tanto tempo em retiro, ela pôde amadurecer a forma como ela ia apresentar esse caminho que é tão verdadeiro para ela, que é o caminho da investigação. Então, se vocês forem ver o livro, ainda que o livro seja, né, essas palavras escritas sobre o papel e que não... Ainda que a gente tenha muitos diálogos com os autores que a gente lê internamente, né? Não é um espaço de debate, mas ela escreve como se fosse, né? Ela frequentemente convida a gente, ela faz perguntas para o leitor, ela engaja, né, o leitor e ao falar das próprias dificuldades dela ainda mais, né? Engaja a gente no processo de adentrar aquele mesmo corpo de conhecimento que a gente talvez, essa é bem minha experiência, entendia como algo já sólido, né? E me dava um senso de segurança. O Dharma é assim. É como se a Lama Elizabeth andasse por aqueles mesmos corredores com um ponto de interrogação. O Dharma é assim? A impermanência é assim, do jeito que a gente, né, se acostumou a entender?
A nossa mente funciona assim, as emoções funcionam assim, então é como se ela tivesse com um constante ponto de interrogação, não no sentido do ceticismo, da dúvida, que aliás é um grande tema no livro, né, a dúvida, mas no sentido de lapidar o nosso discernimento interno, a nossa capacidade de compreender as coisas diretamente, porque essa capacidade é que vai ser fundamental no caminho, né? Não da gente tomar as coisas como verdades, e ainda que a gente escute isso muitas e muitas vezes, é como se ela pegasse na mão da gente para fazer essa investigação, assim, né? Por nós mesmas, assim, por nós mesmos. Então, eu acho que o período dela em retiro amadureceu a forma como ela gostaria de ser professora, como ela gostaria de ensinar, de apresentar os ensinamentos de Prajnaparamita. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Esse convite à investigação. Então, eu acho até que esse livro é um bom livro para se fazer discussões em grupo, porque tem muitas perguntas muito, muito direcionadas para a gente, né? Porque ela usa nosso próprio conhecimento mundano, comum, né? Como base a partir da qual a gente pode olhar o Dharma, né? Isso eu acho que dá um bom caldo para fazer as discussões em grupo, né? Já dando os pitacos aqui. Meu bem, deixa eu Gê, falar tô uma vendo coisa, aqui que Lia. vai cair em 2 minutos, né? Eu não sei, eu fiz um upgrade para A 300 gente volta pessoas para para o cá. Eric, e Tá, ontem eu eu vou fiz o ver se minha downgrade e internet aí melhora aqui. acho Vou que deu fazer ruim alguma coisa com aqui. o meu computador. A linha da Lia tá horrível. Pessoal, a gente Tá volta bom? para esse mesmo link, tá? Quando cair, se é que vai cair mesmo. Então, como E a Lia não tá para me fechar ouvindo esse também. raciocínio, a gente sai agora e volta no outro link, tá, pessoal? Eu não tô ouvindo vocês. Então vamos sair Beijo, até assim, daqui a pouco. a Lia se recupera lá, vamos ver. Vamos sair, eu vou fechar aqui e a gente volta para o mesmo link, tá? Em seguida, assim. Até já.